O Robertson Cardoso coloca, essa pergunta achei interessantíssima. Sou vegetariano, preciso tomar vitaminas ou somente uma alimentação regrada, completa, ou carboidrato e a proteína? O que falta? Então, para o vegetariano é legal responder. E a Sônia do Carmo coloca assim, tem uma filha de 14 anos, que é a Vitória, convence-la a um pratinho colorido, convencê-la a um pratinho colorido é uma luta. Tem dica saudável e sem cor? Então, a primeira do vegetariano, aquele que é vegetariano, como que ele complementa a falta que a carne faz, proteína, né? A proteína, né? E também depois a Sônia do Carmo, que quer que a filha dela coma um prato mais colorido, mas está difícil. Então, a questão do vegetariano também volta naquela questão que eu expliquei, do arroz e o feijão, sempre unindo um cereal com uma leguminosa, para a gente produzir uma proteína de alto valor biológico, substituindo a carne. Tem opções também, por exemplo, uma carne de soja. Hoje em dia você encontra a proteína de soja texturizada, ela é moidinha, você faz na panela igual carne moída, a gente chama delícia. Então ele tem que ir fazendo esses tipos de coisas, né? Há uma teoria que a carne não substitui, é verdade? Por exemplo, tem gente que diz assim, que é insubstituível, né? A carne vermelha. Não, que assim, não se substitui carne. Quem não come carne vai ter falta de... É isso que você está falando mesmo. Vai ter falta sei lá, de alguns nutrientes no corpo. É a questão, por exemplo, do ferro. A carne é um dos alimentos mais ricos em ferro. Realmente, né, no caso do feijão, do arroz, eles têm um teor de ferro, mas é menor. Seja carne bovina ou suína, é rica em ferro ou só a bovina? A bovina tem um teor maior em relação às outras. O fígado de boi, então, ganha disparado. É bom, que é bom para combater a anemia, inclusive, né? A gente sempre indica, desde que também a pessoa tenha uns níveis de colesterol adequados, porque o fígado também tem muito colesterol. Então, tudo tem que ser analisado, cada caso individual. Então, talvez uma vez por semana seja bom? Uma vez por semana, exatamente, que aí não vai alterar os níveis séricos. Mas a questão do vegetarianismo é isso, tá sempre usando proteínas de alto valor biológico, que são cereais e leguminosas juntos. Leite à base de soja também. E vitaminas, esses comprimidos que complementam, sim ou não? Assim, porque tem esses comprimidos milagrosos também, que aliás, na televisão tem tudo, esse shake, esse negócio, ela até falou uma outra vez aqui, isso é papo furado, né? Não, porque ninguém vai viver de shake o resto da vida. Só né? o pessoal lá da Arábia, só o pessoal lá dos Emirados Árabes que vive de shake o tempo todo. A não ser que você tá lá com deficiência de vitamina D, por exemplo, aí põe 8 gotinhas até voltar, né? Cápsulas casos específicos, vamos dizer assim, que não seja via de regra. Exatamente. E da Sônia do Carmo, que ela disse que a filha dela não quer comer um prato colorido, como faz? Pois é, então, tem que fazer carinhas, bichinhos, compra um prato do Patati Patatá pra ela, criança né? gosta Mas ela tem da 14 anos já. Tem 14 anos. E agora, como é que faz? Que tal, então, fazer um suco para ela, né? Por exemplo, um suco de couve com laranja, uma cenourinha, sabe? Ela não vai ver cor ali. Claro que vai ficar uma cor, mas pelo menos não vai ficar tão colorido, porque o problema dela é cor. Sim. Agora, o ideal seria conscientizá-la com relação aos benefícios das cores, né? Muita gente faz essa pergunta. E o Arthur Quintino, ele foi muito feliz nessa pergunta, traduziu. Ele pergunta assim, e gente que come muito e não engorda? Eu conheço os meninos finos aqui da Rede Super. O Lucas mesmo é um, ele acabou de mostrar o Tem o André ele não para da edição aqui. Não para de mastigar esse menino, gente. Segura ele, você é igual frieira. Não, tem um a broquinha de Jesus. Tem um menino aqui chamado André Cantagari da edição. Eu te garanto que ele come mais do que... Olha, todo mundo junto. Todo mundo junto. E o rapaz, ó... Pois é, essas pessoas naturalmente têm um metabolismo mais acelerado. Cada pessoa tem um tipo de metabolismo. Agora, nem sempre porque é magro, come e não engorda, quer dizer que os níveis séricos estão bons. Então, às vezes a pessoa é magrinha, mas pode estar com hipertensão, pode estar com colesterol alto. Então, tudo tem que ser analisado também, né? Porque é magrinho que tem que sair comendo. Às vezes é até mais perigoso, porque come demais, não engorda, então... acha que vai tudo, não, né? se policia, né? Aí tem questão de gordura saturada. Até os 24 anos era assim, começou aos 25... Acabou. Mas é metabolismo, viu, gente? É metabolismo. Tudo é metabolismo. Por isso comer de 3 em 3 horas. O metabolismo tem a ver com a genética ou tem a ver com o estilo de vida adotado pela pessoa? Ambos, mas mais estilo de vida. Então quer dizer que indivíduos da mesma família podem desenvolver metabolismos diferentes, um mais acelerado, outro menos? Ou seja, você pode ter um cara muito gordo em casa com um irmão muito magro? Podem, porque os fatores externos, né, envolvem. É o estilo de vida dele, como alimenta, se ele fica igual períodos longos sem alimentar, aí chegar à noite e bate aquele pratão de janta. Isso tudo faz a pessoa engordar e o metabolismo fica mais lento. Agora, Débora, essa história de comer de 3 em 3 horas, é bom até explicar um pouquinho, porque muita gente vai entender assim, nossa, eu vou comer de 3 em 3 horas, eu vou acabar comendo muito. E acaba comendo muitas porções de 3 em 3 horas. Como que deve ser essa alimentação de 3 em 3 horas? Por exemplo, começando pela manhã,
até a noite. Dá uma dica aí do que a gente pode comer de 3 em 3 horas. Tem que ser sempre pequenas porções, eu vou falar assim de forma geral, porque cada organismo, né? Então, por exemplo, de manhã, vamos basear uma dieta aí de 2.000 calorias. Então, 2 fatias de pão integral de manhã, com um copo de leite, né? Uma fatia de queijo cottage de preferência e uma fruta. Tá, deixa eu te perguntar. 8 horas da manhã como é que o indivíduo mede a quantidade de caloria? Porque todo mundo fala, você tem que ingerir. Pois é, aí entra uma outra pergunta que eu ia te fazer. Existe o personal nutricionista, né, para poder orientar o indivíduo que faz um acompanhamento mais ali perto de casa, ou aquela, porque você vai marcar com um nutricionista, você vai ver o nutricionista a cada 2 meses. Mas até nas embalagens você consegue fazer a medição, né? Não, mas a embalagem... As embalagens todas vêm em forma geral, que são uma dieta de 2.000 calorias. E vem uma porçãozinha de 100 gramas. Normalmente de uns 70 quilos, assim, homens, normalmente. Mas isso aí é função do nutricionista. No meu caso, por exemplo, eu que trabalho com atendimento domiciliar, eu faço toda a anamnese alimentar da pessoa e calculo e vejo quantas calorias. Vamos pensar o seguinte, o indivíduo não tem condição de contratar você, contratar um nutricionista, ele não sabe ler bula de, como é que chama aquele trem lá? Rótulo nutricional, informação nutricional, e ele quer uma informação prática. Ele está assim, minha filha, Débora, eu tô aqui morrendo, comendo lixo aqui, eu quero que você me ajude. Como é que eu meço isso? Então ele tem que testar o próprio corpo. Então, por exemplo, se ele tem o hábito de comer de manhã 2 pães de sal, aí almoço 5 colheres de sopa de arroz, o que ele vai fazer? Não, então eu vou comer 1 pão de sal, vou comer 3 de arroz, vou diminuir aos pouquinhos do que eu já tenho hábito. E vai observar como que o organismo dele vai responder a essa mudança, até ele ir adequando. Ele vai fazer a sua própria educação alimentar com base no geral, né? Então se no geral ele bate aquele pratão de macarrão, vamos bater a metade do prato. Isso é sério, vai diminuindo aos poucos. Então, tem mais uma ligação de pergunta para você, é a Kênia, é isso? Nós estamos no café da manhã ainda, viu, gente, aqui. Alô? Alô? Com quem eu falo? É Kênia. Oi, Kênia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Você fala do bairro Milionários, Belo Horizonte, e você quer fazer uma pergunta para a doutora Débora. Acertei tudo? Isso. Então, por favor. Doutora, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de saber, eu tenho 35 anos e eu tenho hipotireoidismo. E eu gostaria de saber o seguinte, porque ao mesmo tempo que eu consigo emagrecer, rapidamente eu ganho muito peso. O que pode causar essa ganha de peso? Pois é. Aí tem que ver como você tem hipotireoidismo, tem que estar sempre indo ao médico para ajustar a dose também do medicamento para o seu metabolismo ficar normal, né, digamos assim. E também ver, a partir do momento que você perde o peso, aí você tem que ficar atenta se você vai estar continuando, mantendo os seus novos hábitos que você adquiriu quando você estava perdendo peso. Porque não adianta nada você perder peso, emagreci e voltar aos velhos hábitos. Por isso que é importante um programa de manutenção. Isso é que faz você perdurar, continuar magra. Entendeu? Aí você tem que ficar atenta a isso. Então a gente pede para você orientar o pessoal sobre o restante da alimentação durante o dia, porque a gente já está com o nosso tempo estourado aqui. Então vamos falar rapidinho. Então café da manhã, já falei. Então finge que foi 8 horas da manhã e vai almoçar meio-dia. Então tem que fazer um lanchinho lá para as 10. Vamos botar aí uma fruta ou 2 castanhas do Pará, por exemplo, né? Que é fonte de gordura boa da saciedade. Almoço. Então 2 a 3 colheres de sopa de arroz, de preferência integral. Lembra do pratinho que eu mostrei? Feijão, outra leguminosa, salada, metade do prato de salada, viu, gente? E uma carne, uma pequena porção. Almoçou. Sobremesa, uma fruta também. Se tomar um suco à base de fruta, não use a fruta como sobremesa. Só salada também no prato, por exemplo, se coloca uma proporção maior de salada também, não ajuda tanto, né? Melhora, pode consumir. Principalmente aquelas pessoas que estão em processo de perda de peso. Quem não está, o ideal é isso aqui mesmo. Quem está, a gente aumenta mais salada. Já aproveita e responde a última pergunta aqui junto, com essa finalização que você vai fazer, porque assim, tem pessoas que não conseguem ficar sem comer, começa a se sentir mal, tremedeira, quer bater no irmão, quer bater na mãe, fica desesperado porque está acostumado a comer até se sentir saciado, aquela coisa de você comer. E a verdade não é esse sentimento que você tem que ter um sentimento assim, pô, comi o necessário e daqui a pouco você realmente estaciona essa vontade de ter essa fome, né? Queria que você desse uma dica, porque tem inclusive uma telespectadora dizendo assim, sou a Adriana e moro em Mossoró, Rio Grande do Norte, tenho dificuldade de deixar de comer massas. O que faço?
Pois é, aí tem a questão também de reeducar o estômago, porque o nosso estômago, gente, ele tem um poder de complacência. Se a gente come muito até saciar, ele vai só aumentando. É o que acontece quem faz a cirurgia de redução do estômago, depois volta e engorda tudo de novo. Então é comer menos. Então assim, parar e pensar, nossa, será que eu comi o que eu preciso ou é gula? Entendeu, gente? Então ela vai ter que ter disciplina até ela reeducar o estômago dela. Então, com relação ao intestino preso, né? Você pode, já que não está mais usando a ração humana, que seria um teor altíssimo de fibras, a gente pode usar, por exemplo, ameixa seca preta. Não sei se você já ouviu falar dessa receita. À noite você coloca num copo de água 3 ameixas, né? E na manhã seguinte você toma esse copo com água, a água vai estar turva e você mastiga essas ameixas. Tem aquela com calda já, né? Tem também. Ela é boa também, a com calda? Não, essa é melhor. A seca? É seca mesmo. Então, isso vai ajudar o seu intestino, né, a melhorar. E, assim, essa questão também de muita fome, aí tem que ver o seu psicológico também, a questão da gula. Comer de 3 em 3 horas, para que você não tenha essa fome exacerbada no próximo horário. E, por exemplo, os alimentos que saciam. Então, por exemplo, banana sacia. Uma amassadinha com canela, uma fruta seca, um damasco, um doce. O doce, às vezes, a mulher, né, muitas mulheres que estão aí de TPM, precisa ir de um chocolate. É verdade. Então, até 30 gramas de chocolate ao dia pode consumir, de preferência amargo. Então, pode dar uma quebrada nessa ansiedade aí dela. E a palavra ansiedade foi muito enfatizada por ela, né? Então, a gente vê que está mais ligado à questão da ansiedade do que à questão biológica. Exatamente. Né? Maravilha. Só terminando lá a questão que você estava dando então eu parei no almoço, falei da sobremesa, aí meio-dia. Então, lá para as 3 horas da tarde, respeitando de 3 em 3 horas, vão levar um iogurte, ou cookies integrais light, ou biscoitinhos de sal, né, ou queijo, aquele queijinho processado, né, ou então uma fruta de novo. 3 a 4 frutas por dia é o ideal. Então, lanchou à tarde. Aí no jantar, né, 7, 8 horas da noite, assim, chegou em casa. Quem não tem hábito de jantar igual ao almoço, vamos fazer o sanduíche que eu já falei, o pãozinho integral, queijinho peito de peru, então um omelete simples, um peito de peru, né, que eu me falei. Então, jantou. Pode tomar uma limonada, sempre uma limonada ou maracujá, sucos que tem teor de carboidrato menor. E à noite, antes de dormir, mais um copo de leite. Porque a gente precisa ir em torno de 3 a 4 porções de leite aí durante o dia. Então, para fornecer cálcio e todos os outros nutrientes. Quem não gosta do leite pode substituir pelo iogurte? Iogurte, leite de Perfeito. soja. Muito obrigado. E o refrigerante, zero, né? O refrigerante, a gente vai tomar na rua. De preferência, não tomar. Mas, se não abrir mão, toma numa festinha, numa churrascaria, não tem em casa. Tendo em casa, a gente toma. Eu falo com a Luciana, não sei mais o que eu faço. Nossa, eu não vou nem comentar. A gente quer agradecer, mas eu quero que você dê suas considerações finais, Débora. E também respondendo essa última pergunta, que a Letícia Caioá, ela coloca assim: queria saber se é bom ficar tomando vitaminas que aumentam o nosso metabolismo. Então você responde, deixe seus contatos, o pessoal de casa está doido para entrar em contato com você. Que bom. E a gente já quer te agradecer desde já. Obrigada a vocês. Obrigada. Bom, vitaminas que aumentam o metabolismo, ela deve estar falando de termogênico, né? Deve ser. Então, assim, eu não sou muito a favor de termogênicos, que acaba que eles sobrecarregam, né, o sistema cardiovascular, da palpitação, taquicardia. Então, tem que ser olhado com muita moderação quem vai usar isso. Vitaminas e sais minerais podem ser usadas, desde também com acompanhamento, porque o excesso também faz mal. Então, tudo tem que ser verificado de acordo com seus exames periódicos. E esses também são aqueles que aumentam a temperatura do corpo da pessoa? O termogênico, sim. Que o pessoal usa muito para queimar, gastar caloria, né? Para malhar. Tudo que é demais em excesso dá problema, né? Seus contatos, quem quer entrar em contato com você, quais são? Então, meu e-mail é deboranutricionista@yahoo.com.br e o telefone para contato é 9122 9833.